forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías fala do próprio Cristo, para que aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi. Por isso ela clama: Senhor, filho de Davi, e o seu reino para estabelecer mediante juízo e a justiça, desde agora e para todos sempre. O reino do nosso Senhor Jesus é eterno, é imutável, é inigualável, e por isso nós devemos orar todos os dias em oração: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Devemos clamar o reino de Jesus na terra, devemos buscar o reino desse Messias. 28 gerações depois do rei Davi, se cumpre essas profecias de Isaías e Jeremias, acerca do Cristo que havia de vir. A salvação de Israel se manifesta em carne e osso. O próprio Deus se encarna pela sua infinita misericórdia, para nos salvar, seres humanos desprezíveis, indignos da salvação. Mas até aqui, somente os filhos de Israel tinham salvação. E João vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é o Verbo, igreja? Jesus é o Verbo. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que se fez havia se feito. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. E aqui é a parte que explica que Jesus havia sido enviado no princípio somente para os filhos da casa de Israel. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aleluia. Como o próprio Jesus respondeu, ele não tinha sido enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas o povo que pertencia a Deus, os filhos eleitos, não receberam o Senhor Jesus como Salvador, como Filho de Deus, o Rei ungido que viria da linhagem de Davi. Israel nega, o povo de Israel, os israelitas negam a justiça de Deus. Por isso Paulo, em Romanos capítulo 10, versículo 1 ao 4, ele vai dizer: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, para que sejam salvos. Deles aqui Paulo se refere a Israel, porque lhe dou testemunho que ele tem zelo por Deus. Israel é temente a Deus, Israel até guarda os mandamentos de Deus, Israel até crê em Deus. Aí ele continua dizendo: porém não com entendimento. Não adianta nada dizer que é bom e não receber a justiça de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Porquanto, aí ele vai dizer por quê, vai explicar por que eles não servem a Deus com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Quando a Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica, não é as escrituras sagradas, não é a teologia, é os 10 mandamentos, é a lei de Moisés. Por isso que Paulo vai dizer: dou graças a Deus por nosso Senhor e Jesus Cristo,
que a lei do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a lei de vida, me libertou da lei do pecado e da morte. A lei de Moisés inflama o pecado no ser humano, mas a lei de vida em Cristo Jesus justifica a sua alma, te salva do inferno e te dá a vida eterna. La pasturi mi calabara série mi candarábia. Aleluias. Jesus vai ter um diálogo interessante, metafórico, considerado até polêmico por alguns. Mateus 15, 26 ao 27. Então ele respondendo disse, preste atenção, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Uns ateus por aí falam que Jesus chamou a mulher de cachorro, mas aqui era uma metáfora que Jesus estava usando. Ela contudo replicou, sim Senhor. Ela entende o que Jesus está dizendo, ela não fica ofendida. Sim Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus, ele gostava de usar parábolas nas suas pregações e nos seus ensinamentos. E mais uma vez, Jesus, ele utiliza desse recurso, nesse diálogo com essa mulher. O termo cão, naquele tempo, era uma referência negativa àqueles que não faziam parte do povo de Deus. Não era referido ao animal, era referido àqueles que não faziam parte do povo de Deus. Por isso Jesus se refere a esta mulher desta maneira, não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Por isso, essa mulher cananeia, ela representa a mim, e ela representa a mim e representa você. Éramos cães, Deus olhava para nós, a Bíblia fala que nós éramos destinados à ira, nós éramos governados pelo príncipe da potestade dos ares. O nosso Deus era o demônio, mas graças a Deus que o nosso Senhor nos resgatou do reino do inferno, da morte, das potestades dos ares, e nos levou ao reino do Filho do seu amor. Quem pode glorificar a Jesus por isso? Aleluia, aleluia. Não éramos dignos da salvação, mas todos quantos creram no nome de Jesus, foram e serão salvos, enquanto existir esse século. Quando Jesus fala de pão, Ele não diz sobre um pão que se encontra na padaria, um pão que mata a fome momentaneamente. O pão da terra, ele não tem a capacidade de manter o ser humano vivo. Se o ser humano se alimentar somente de pão, certamente ele terá uma anemia. Pode morrer por falta de nutrientes necessários para o perfeito funcionamento do corpo humano. O pão que Jesus se referia era outro. Certa feita Jesus disse de si mesmo: eu sou o pão da vida. Aleluia. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este, dizendo de si mesmo, é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. O pão que Jesus falava era o seu corpo dilacerado, chicoteado, escravizado, crucificado naquela cruz, por amor de mim e por amor do mundo. Por isso Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo
aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quantos têm a vida eterna? Glorifica o nome de Jesus nessa noite. Aleluia. Então, quando Jesus diz que não era bom tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos, em outras palavras, ele estava dizendo que não era lícito, ele que tinha sido enviado para os filhos de Israel, para os filhos eleitos, atender às necessidades de cães, de gentios, que não eram os filhos eleitos de Deus. A mulher cananeia entende a parábola, implora por migalhas deste pão, um grão desse benefício dos filhos de Israel. Ela queria só uma pequenininha porção daquilo que tinha sido enviado aos filhos de Israel, que era o próprio Senhor Jesus Cristo. Só que acontece algo maravilhoso no meio dessa história. Os filhos eleitos, como eu disse anteriormente, rejeitam o pão da vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e agora nós somos adotados e enxertados neste projeto de salvação. É por isso que Paulo disse que nós temos o espírito de adoção de filhos, que clama, Abba, Pai. Agora não clamamos somente Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, agora podemos chamar de Paizinho querido. Ouça-me, está aqui o teu filho por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. João vai ratificar isso no capítulo 1, do 10 ao 13. O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Aqui é festa da igreja, aqui é festa dos filhos adotados. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Foi do agrado de Deus salvar os teus filhos, salvar o mundo, salvar o homem que havia se perdido. Deus não criou o inferno para seres humanos, Deus criou o inferno para Satanás e aos seres humanos. E eu quero te dizer, se você ainda não aceitou este pão, se você ainda não é um filho, se você está no meio do caminho, toma uma decisão, toma uma atitude, porque tem um céu de glória preparada, ruas de ouro e de cristais, uma eternidade, um corpo de glória, um arrebatamento que está preparado para todos aqueles que creem no nome do Filho de Deus. Os gentios então são enxertados. A igreja de Cristo é composta por filhos adotados, indignos. É por isso que Tiago escreveu, Pedro também escreveu: humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, para que no seu tempo Ele vos exalte. Por isso devemos ter humildade diante do nosso Deus grande, o amor pelos nossos irmãos, porque não éramos dignos dessa salvação preparada. Não somos os eleitos, não somos israelitas, somos adotados, mas temos o mesmo direito do que os filhos legítimos. Quem pode dar glória a Deus por isso? Agora
não esperamos cair as migalhas para nos alimentar. Preste atenção nisso. Não esperamos migalhas cair da mesa para nos alimentar. Agora recebemos o pão por inteiro. Cristo Jesus não morreu na cruz para dar uma melhorada na sua vida, encher a sua conta bancária de dinheiro, restaurar ou te dar um casamento abençoado, ou talvez a casa própria, coisas que este mundo oferece. Creio sim que Cristo Jesus pode prosperar os seus servos na terra, mas Cristo morreu para nos libertar do império das trevas, nos libertar o nosso corpo dos demônios, nos fazer templo e morada do Espírito Santo. Ele morreu para te dar poder para vencer o pecado, para te dar a imortalidade que Adão perdeu. A Bíblia fala que aqueles que são de Cristo Jesus não morrem mais, mas já passaram da morte para a vida. Somos imortais em Cristo Jesus. Aleluia. Não esperamos por migalhas, temos acesso ao pão da vida por inteiro, pois somos filhos de Deus, herdeiros do céu e da glória com Cristo. Somos novas criaturas. Quando alguém te acusar do seu passado, fale com ele que você não está mais no seu passado, pois as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo quando você está em Cristo Jesus. Fala com ele: eu nasci de novo, eu sou filho de Deus, eu tenho fruto do Espírito. Abençoa o seu inimigo, abençoa o seu adversário, mostra para ele que você não é dessa terra, você é do céu. Aleluia. Já estou na conclusão da mensagem. Talvez alguém aqui nessa noite se encontra na mesma situação da filha da cananeia, ou algum familiar seu, ou algum filho que você busca por ele. Miseravelmente endemoniada a filha da cananeia estava, nós lemos, com a vida destruída pelos espíritos imundos. Talvez você está aqui nessa noite como a cananeia, buscando migalhas, buscando uma melhora para a situação que você está passando. Eu quero te dizer, Jesus não quer somente melhorar essa situação que você está passando, mas Ele quer transformar a sua vida da água para o vinho. Ele quer te dar uma vida nova. E por isso eu quero lembrar os irmãos, eu não sei pregar outra coisa a não ser Bíblia. Eu queria lembrar os irmãos alguns versículos que ele diz para concluir essa mensagem. Algumas palavras de Jesus: pregadores, preguem as palavras de Jesus. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu fardo que é leve, e o meu jugo que é suave. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso para as suas almas. Não se turbe o vosso coração. Tenha esperança nesta palavra, irmãos. Não neste século. Tem esperança nesta palavra. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: eu irei e vos prepararei lugar, e quando voltar eu vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver sejais vós também. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Aquele que me negar, eu negarei naquele dia.
confessa com a sua boca para a salvação que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador, e creia com seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e você será salvo, e nunca mais a sua vida será a mesma. Deus me tirou do lamaçal, do charco de lodo, do pecado, da droga, da criminalidade, me fez uma nova criatura, a partir do momento que eu me apliquei a servir o Senhor Jesus, a meditar na sua palavra, a jejuar em orar. Deus transformou a minha vida, e não vai ser diferente na sua vida, não vai ser diferente na sua casa, não vai ser diferente na sua família. Diga e profetiza nessa noite: eu não sei os do mundo lá fora, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa.